A Camila trabalha com personal branding, ou seja, ela ajuda os profissionais a se reposicionarem no mercado, descobrindo qual é a característica positiva mais forte, aquilo que tem que ser uma marca compartilhada, ou seja, as pessoas precisam saber aquilo que você faz de muito bom, que você tem de muito positivo, e muita gente não faz isso, e precisa fazer, porque acaba tendo muito problema que nem sabe que o motivo é não saber evidenciar a sua marca pessoal. É ou não é, Camila? Exatamente isso. A gente precisa entender, todos nós, né, somos uma marca. Não só, por exemplo, uma grande empresa como a Nike, por exemplo, ela é uma marca, mas sim nós, a gente precisa compreender isso. E a partir do momento que a gente compreende que nós somos uma marca, fica muito mais fácil da gente se posicionar também no mercado, para o nosso público-alvo, para quem a gente quer transmitir a nossa mensagem. Saber transmitir essa mensagem é super importante, né? E aí o processo do personal branding, do branding pessoal, ele traz exatamente isso, né? Essa ideia, né? Esse entendimento da importância da nossa marca pessoal na nossa vida. E a partir disso a gente tem uma nova visão, né? De mundo, assim, tanto como pessoa como profissional. Eu digo que a gente é uma pessoa antes do branding e uma pessoa depois. É, Porque ter essa clareza também de ideias, essa organização de ideias faz muita diferença, né? Para a gente saber se sim. comunicar. Quando a gente fala assim, marca, pode parecer um pouco chocante até, para muita gente, fala, como assim eu sou uma marca? Sim, Mas vamos entender bem esse conceito de marca, porque ninguém gosta de ser um rótulo de absolutamente nada. Mas, quando sim, nós falamos marca, é muito importante ter a percepção de que aquilo que nós somos, nós sabemos. Mas hoje, principalmente no mercado altamente competitivo, o que está em evidência é a capacidade de expressar quem nós somos da maneira correta. Por quê? sim. E isso é muito bacana no trabalho da Camila, que é a identificação daquelas características, vamos chamar aqui aquelas características, aquelas marcas que não ajudam muito o desenvolvimento profissional. E em cima Uhum. disso, conta um pouquinho para a gente, Camila, como que é o processo, assim, por exemplo, alguém percebe que nunca investiu muito nessa percepção dos seus pontos positivos, das suas fortalezas. E aí Sim. resolve fazer um trabalho de personal branding. Qual que é o primeiro passo? Como que você avalia? Qual que é a sequência de atividades? Legal. Então, Cida, esse primeiro momento, essa primeira etapa, eu digo que é o entendimento, né? Eu preciso saber quais são esses objetivos da pessoa. Porque pode ser que nesse momento ela não esteja ainda preparada para ela se posicionar, né, como um produto ou como uma marca no mercado. Sim, existe isso. Sempre pergunto, mas como, né, que eu preciso fazer isso se eu, né, eu sou uma pessoa comum? Mas se a pessoa não souber o que ela quer da vida, por exemplo, ela ainda não sabe como que ela quer atuar no mercado, ela tá na dúvida. Eu sempre digo que ela ainda tá no limbo, sabe? Se daquela, sabe assim, o limbo, eu não sei o que eu quero da minha vida. E principalmente eu acho que nesse mundo de tantas transições, novas tecnologias, as pessoas elas criam uma certa insegurança, uma crise de identidade, digamos assim. Esse início, né, digamos assim, do branding, fazendo uma entrevista com ela, entendendo quais são esses objetivos, por qual motivo ela quer trabalhar com o branding, porque pode ser que não seja esse momento, ela tem que ir um momento antes, por exemplo, para um coaching. Né? Eu sempre Uhum. digo que o coach ele foi um pouco banalizado nesses últimos anos, mas ele é muito bom, sim, no mercado. E aí, quando ela tiver definido, ou caso ela já tenha definido, aí ela vai passar por uma parte de branding pessoal, fazer todo esse trabalho que o branding e personal branding ele é a gestão da nossa marca pessoal. Então, Alguém como? aqui, desculpa até te interromper, alguém, o Sim, Rodolfo, sim, perguntou, é a mesma coisa que o marketing pessoal? Está muito relacionado a isso, porque quando você trabalha a tua sim. marca, você acaba divulgando mais as tuas fortalezas
Não, E assim, fazendo um bom marketing pessoal também, né? E aí, com então, por certeza. exemplo, você identificou, fez uma avaliação, como é que é uma avaliação 360 que chama? Como que você faz essa Isso, atividade? isso, exatamente. Só respondendo ali do Rodolfo, é Rodolfo, né, Cida? Isso. Na verdade, assim, o marketing pessoal, ele vai depois do branding, né? Ele é Já uma é etapa consequência, pós, né? é Já é consequência, consequência. isso, exatamente. Então, depois que ele tiver tudo isso muito definido, aí ele vai para o marketing. Bom, então voltando ali para a pergunta da Cida, o feedback 360 dessas avaliações iniciais que eu faço ali do personal branding, por quê? Porque uma coisa é entender como a gente sabe como a gente se vê, né? Eu sou assim, pelo menos é a percepção, é o que a gente A acha. gente acha, né? A gente acha. E aí, nesse feedback, a gente consegue entender como o outro nos percebe, né? É Uhum. diferente. Então, assim, aí eu faço a pergunta para vocês. Eu quero me ver mais como o outro me vê ou como eu me vejo? Entende? Quando a E gente faz qual que é a tua percepção? Como que tem que ser? isso, não tem uma resposta certa, porque Tem que depende. ser Pode os ser que a dois, pessoa, né? Eu acho que tem pode que ser que a sincronizar as duas tem que coisas. Eu acho que o ideal é sincronizar, esse. exatamente. Então, ali nessa intersecção, você pode pegar algumas opiniões que os outros deram sobre você, porque eles respondem, né? Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas? É uma das perguntas também. Então, de repente, a pessoa viu tanta informação ali dessa pessoa positiva que ela não se via dessa forma. Porque assim, a Uhum. gente não fica, né, Cida, se olhando no espelho toda hora para ver como que a gente gesticula, né? Como que a gente fala, como a gente se expressa, a gente não se vê, mas o outro nos vê nessa percepção. E marca pessoal é isso. Qual que é a percepção dos outros, né? A partir da gente. A nossa marca pessoal ela só existe porque a gente tem a percepção do outro sobre nós. E isso é muito Sim. importante. Por isso que a gente faz essa etapa do feedback 360, que é para saber como o outro me enxerga. Isso é muito interessante e a comunicação tem total relação com isso. Na minha atividade, eu sempre estabeleci um ponto de conexão com essa marca pela comunicação. Isso que você Uhum. fala, né? A gente não fica vendo no espelho como fala, como gesticula. Mas Uhum. hoje é interessante, porque até mesmo nesse momento de pandemia, que está todo mundo na frente das telas, tendo que participar de Sim. reunião, participar de absolutamente tudo, há uma constatação que a comunicação pode melhorar. E eu tenho sido procurada por pessoas com esses comentários. Cida, eu não sabia que eu falava assim, eu não sabia que fazia tanta Uhum. careta para falar, não sabia isso. Sim. Na realidade, a, a percepção, ou seja, o desenvolvimento dessa relação de consciência é que vai gerar o autodesenvolvimento. Quanto mais a gente Sim. se conhece, mais a gente consegue se desenvolver. E aí é que entra muito, de forma preciosa, o teu trabalho, que é Uhum. de ajudar a pessoa a evidenciar. Você faz um trabalho nas redes sociais para como que seria assim para a pessoa evidenciar essa marca uma vez identificada, depois da avaliação, identificou que essa pessoa. Uhum. Vamos dar um exemplo aí, Camila, de alguém que precisou trabalhar sem citar nomes, claro. Qual que é a Sim. sequência da atividade? Então, a gente depois, eu sempre digo que assim, eu quero que todo mundo imagine aqui um iceberg. Elucidar isso é muito bom, porque o iceberg ele sempre tem aquela pontinha. E a gente sempre quer focar na comunicação. Então, quando eu quero me colocar no mercado, eu penso assim, eu preciso me mostrar de uma certa forma, né? Eu preciso me mostrar que nem assim, eu quero colocar um produto, a embalagem tem que ser maravilhosa, né? Tem que ser perfeita. Mas e aí, o conteúdo que está dentro dessa embalagem, ele é bom mesmo? E é isso que eu quero que todo mundo pense, né? Porque o processo de branding, ele vem lá de baixo, lá do fundo do iceberg. Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa parte de autoconhecimento, fazer essa compreensão de quem somos. Porque, assim, a gente não tem como se posicionar se a gente nem saber quem a gente é, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas habilidades, né? Como que eu vou demonstrar isso para o meu público de uma forma clara e evidente? E aí a gente faz todo esse trabalho lá submerso, faz essa etapa de autoconhecimento, entendimento, aí cria estratégias para depois de tudo isso ir para a parte de comunicação.
né? E aí, como que você vai se posicionar lá no teu Instagram, por exemplo, ou fazer um site, no YouTube, e assim sucessivamente. Mas antes tem essa etapa anterior para que você chegue na parte de visibilidade muito bem definido, né? Porque muitas pessoas, a maioria, às vezes já vai para a parte de visibilidade e acaba não conseguindo criar uma consistência, né? Uma coerência com aquilo que realmente é. Então, por isso que é fundamental fazer todo esse trabalho para chegar na parte da comunicação e visibilidade. E a grande estratégia, quando a gente fala desse autoconhecimento, é estabelecer a comunicação interna como ponto de partida. Porque se a gente não entende o que pensa, o que sente, não tem como o conteúdo ser expresso de uma forma clara. E isso faz Sim. parte de um processo bem árduo de se Tá. propor a entender a comunicação como essa conversa inicial dentro de nós mesmos, né? E quais são as dificuldades que Sim. você mais percebe para os profissionais hoje? Então, Cida, sabe que essa parte do feedback é uma parte bem desafiadora, porque você acaba vendo como os outros te percebem. E muitas vezes nem sempre é como você gostaria, porque as pessoas têm que falar dos seus pontos fracos também, porque a gente não só consegue se reconstruir ou se posicionar da melhor forma, só vendo os pontos positivos, não é mesmo? E aí, quando a gente começa a enxergar essas partes negativas, dá um choque. Então, eu digo que essa parte do feedback é super desafiadora, dá um choque na pessoa, assim, sabe? Fala assim, e agora? Ai, meu Deus. Mas não, tá tudo bem. Eu acho que o feedback ele é super importante para que a gente consiga fazer essa compreensão, mesmo que ele seja positivo ou negativo. Então você pega para você o que realmente fizer sentido e o que não fizer sentido descarta e segue em frente, né? Mas essa é uma das partes assim mais árduas. Eu digo que o personal branding ele não é só flores, ele é um desafio também, porque você acaba tendo que trabalhar aqueles pontos e responder algumas perguntas que a gente não responde atualmente. É um trabalho, Camila, que não é para todo mundo, né? Exatamente por essa mexida que dá, que a pessoa tem que estar muito aberta àquilo que vai encontrar. Ou seja, se Sim. você tem dificuldade de receber uma crítica, é claramente o momento errado de fazer um trabalho assim, porque o objetivo é fazer um levantamento dos pontos que possam favorecer essa expressão da marca. E se a pessoa Sim. não conseguir conviver com a ideia que tem pontos a serem melhorados, e olha como tem gente que tem essa dificuldade, é impressionante, Tem assim. muito. E aí não vai, o trabalho não vai, porque se a pessoa se ofende por, você tem que Sim. melhorar isso, aquilo, não entendeu o processo, não tem negociação. A Lúcia disse que tem certeza da importância da marca e a cada dia que passa ela está ligada nisso. O Franklin faz alguns comentários aqui, ele é meu aluno, ele tem um trabalho voltado à terapia e coisa de homem, incentivando os homens a buscar trabalho de terapia, ele é psicólogo, muito legal isso, né? A Cleide está falando que a Sim. Camila é uma excelente profissional, auxiliou muita gente, Obrigada. e inclusive na construção da marca dela. Assim. O Franklin fala aqui que ele quer se ver da forma como o outro também o vê. É aquilo que você estava falando, né? Do equilíbrio dos pontos positivos e negativos de uma forma equilibrada. Como que você Sim. avalia que uma pessoa, assim, por exemplo, vai fazer um trabalho de branding e tem muitos pontos que precisa de atenção, né? Que precisam de atenção e que precisam ser modificados. Como que você mostra o caminho para esse cliente? Então, aí esse é um trabalho de identificação, né? Então a gente identifica tudo que essa pessoa ela precisa fazer, né? Isso, eu olhando desde lá do esse autoconhecimento,
Então, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? O que que eu preciso fazer? Quando a pessoa ela vai tomando consciência disso, ou muita gente, Cida, olha, acho que uma das maiores questões é a questão da comunicação. É o medo de se expressar, de se expor. É um dos meses que fala assim, Camila, mas eu preciso me colocar, mas eu não sei, eu tenho medo, sou muito tímida, tem muito isso, Cida. E é um dos pontos assim que são bem desafiadores para as pessoas. Mas quando ela tem esse entendimento, ela pode buscar, né, alternativas. Quando ela identifica isso, fica muito mais fácil dela correr atrás, por exemplo. E para Cida, me ajuda, por exemplo, que a minha questão eu preciso aprender a ter mais segurança na minha voz, do jeito que eu falo, né? Como que eu me posiciono, como que eu me mexo. Pô, eu tô me mexendo com as mãos, né? Se eu ficar mais quietinho. Então, assim... Não, eu tô também, só que meu braço tá mais para baixo aqui. Ah, tá. E aí, quando a gente consegue identificar isso, fica mais fácil de se reposicionar. Então, o branding, ele tem essa característica muito forte, que, assim, é possível se reposicionar. Se você, de repente, não tem uma marca tão forte no mercado, ou se você é vista de uma forma muito tímida, por exemplo. Então, identificando isso, você começa a se reposicionar. E aí as pessoas começam a perceber, poxa, mas ela tá mudando, né? Ela tá mudada. Lógico que essa mudança não é da noite para o dia. Isso acontece aos poucos, pode ser que dentro de um ano, né? Seja de repente numa transição de carreira, ou seja mesmo de posicionamento comportamental, isso pode levar algum tempo até todo mundo ter essa percepção, essa nova percepção. Mas as pessoas não sabem o que aconteceu, só sabem que alguma coisa mudou e essa mudança foi positiva, ou seja, mexeu e acabou dando essa variação muito grande na visibilidade, né? Há muito tempo eu fiz um MBA de comunicação e marketing e foi muito bacana porque eu tive um professor que me estimulou a trabalhar com um tema que era a relação entre a voz e a marca do indivíduo, ou seja, a voz como sendo uma grande marca. E foi muito bacana trabalhar com esse tema, porque na pesquisa nós identificamos exatamente qual era a forma como as pessoas percebiam o outro pela voz. E as pessoas participavam lá de uma gravação e depois os outros tinham que ouvir as vozes e dizer, o que ele faz? Eu acho que ele faz isso, faz aquilo, quanto que ele ganha? E uma coisa interessante que nessa perguntinha simples, que era um grupo avaliando uma pessoa, quanto essa pessoa ganha? Um troço absurdamente nada a ver. E nessa pesquisa, o que a gente identificou é que as pessoas com as vozes mais fortes, ou seja, que se posicionam melhor com as vozes, elas são percebidas como pessoas que ganham mais. Olha que coisa interessante. Ou seja, e não tinha essa relação. Tinham pessoas lá com vozes mais tímidas e tal, mas que trabalhavam num determinado setor e eram mais remuneradas do que os profissionais da voz que faziam parte do estudo também. A grande questão é que quando a gente pensa nessa relação de marca pessoal e a comunicação assertiva tem total relação com a marca pessoal e com a importância de falar sobre esse tema, que quem não se posiciona de forma assertiva tem mais dificuldade de ser percebido pelo outro. E aí, com isso, acaba também tendo mais dificuldade para evidenciar os pontos que são importantes na sua vida, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter mesmo. Sim, sim. Eu sempre digo, Cida, que quem tem o dom, não sei como é que a gente fala, Cida, mas assim, que nasce com aquela voz assim, mais grave, né? Principalmente homens também, ou até nós mulheres, né? Eu tenho essa percepção, Camila, né? Falando pessoalmente, Cida, eu sempre até comentei isso contigo aqui. Eu acho lindo a voz e também acho que passa mais credibilidade. Então, eu vou te fazer um parênteses aqui, vou te dizer o seguinte, vamos desmistificar esse teu sentimento, então porque às vezes a gente acha que a pessoa que tem uma voz poderosa nasceu com ela. E
de certo modo, em certa parte, isso é verdadeiro quando a pessoa traz uma carga genética em que as características vocais são muito avantajadas. Mas uma coisa muito importante é entender que todo mundo pode melhorar a própria voz e se posicionar melhor em relação a ela. Só que assim, né, Camila? Não, quem tá aqui sabe, não existe milagre. É treinamento. E aí tem que ter muita clareza daquilo que você busca. Você busca falar com mais firmeza, mas você não faz a tua atividade vocal, você não vai atrás disso, tua voz vai continuar. E eu vejo isso, é muito bacana, porque um dos procedimentos de avaliação de voz é a análise acústica. A gente avalia uma voz e ela está lá com todo um potencial, é um diamante que está adormecido, escondido lá. E a pessoa, se ela desenvolvesse, se ela trabalhasse os outros aspectos da marca dela, ou seja, falar com assertividade, saber falar com segurança, ela teria muito mais recurso do que ela utiliza. E isso é uma pena, né? Você percebe isso também? Percebo, Cida. Quando eu era muito nova, muito jovem, né? Eu sempre... O que continua sendo até agora. Mas assim, eu sempre tive uma voz mais fina. E aí eu falo, nossa, quer ver quando a gente ouvia a nossa voz? Eu falo, ai meu Deus, nem quero ouvir minha voz, sabe? Eu não sei, eu acho que bastante gente tem isso, sabe? Não gosta de se ouvir. E aí eu ficava pensando, nossa, eu achava tão lindo ter aquela voz grave, porque eu tinha muito essa associação, né? Que cria credibilidade, que até dá mais autoridade quando a pessoa ela fala com um tom mais grave. E assim, logicamente que sim, mas não que vai necessariamente, como que eu vou dizer, Cida, vai determinar, né, o que a pessoa é só também, né? Lógico que nesse ela tem um tom mais fino, mas ela é um conjunto. É muito comum a pessoa, por exemplo, ter muito o que dizer, mas a voz fica para trás, ou seja, a voz ou é fina demais, não traz a autoridade que ela precisa para dar peso para aquilo que ela está dizendo. E esse é um ponto. Aqui, um aluno também fala que a minha voz, ele percebe como sendo de taquara rachada. E eu disse para ele que era uma voz muito legal na primeira tarefa do curso. Esse é um grande problema. A parte ofensiva em relação à própria voz, ou seja, como a gente desconhece as próprias características, aquilo que você bem disse no começo, das pessoas se conhecerem muito pouco, de modo geral, não se tem muito essa noção da realidade da voz. E aí é mais fácil dizer, minha voz é feia, minha voz é isso, é aquilo. Mas grave-se, ouça sua voz com a capacidade de estabelecer um julgamento adequado. O que é positivo, o que pode melhorar, porque assim a sua relação vai melhorando muito em todos os sentidos. Total. E você vai aprendendo a se posicionar também, né? Isso é importante. Sim, com certeza. E eu acho também que não só a nossa marca pessoal, como a nossa voz, ela diz muito da gente. E a gente pode criar uma conexão também, né, Cida, com as pessoas, né, através da nossa voz. Eu não sei como é que você pensa em relação a isso. Eu sempre falo da questão do rapport, né, que é você fazer essa conexão com o outro. Criar essa empatia, digamos assim. E quando o outro fala muito assim, bem, né? Que a pessoa é bem delicada, e aí você começa a falar baixo também, Cida, não tem isso que a gente precisa, às vezes, também, para se conectar, falar o mesmo que a outra pessoa? Veja, não necessariamente falar como a outra pessoa. Eu sempre penso que a gente tem que saber muito quem nós somos num relacionamento, ou seja, na forma como nós nos posicionamos. Se você está num lugar e alguém está falando muito alto, você não precisa falar alto como ela, mas talvez você falando baixo, você traga a pessoa para falar mais baixo com você. Você também pode estabelecer a referência. Por exemplo, nos meus atendimentos, eu sempre percebo que as pessoas chegam, isso agora eu estou fazendo online, na minha quarentena aqui, mas sempre no consultório, eu
eu dito o tom, assim, porque senão eu não consigo trabalhar. Às vezes as pessoas vêm super agitadas e tal, e eu estabeleço uma conversa inicial de alguns breves minutos para que eu consiga estabelecer o tom que a gente vai trabalhar, porque às vezes a agitação ela impede que a comunicação aconteça de uma forma favorável, né? E a gente vive Sim. correndo para lá e para cá e isso é muito negativo. Qual o conselho que você dá para alguém que quer começar a trabalhar a sua marca pessoal? Então, se conhecer para antes se comunicar. Então, ver quais são suas forças, suas fraquezas, o que as pessoas falam de você. Faz umas perguntinhas, manda um feedback para as pessoas. O que você pensa de você sobre as minhas forças, minhas fraquezas? Acho que depois fica mais fácil de você começar a se comunicar e ganhar mais visibilidade, tanto no online como no offline. Então, acho que a primeira dica, a dica assim, mais importante do início de uma gestão de marca pessoal. Muito legal, é bem isso mesmo. Ou seja, não dá para ficar com aquela história de, ah, não, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Sim, eu Não, nasci assim, síndrome de nasci. Gabriela, né, Cida? Eu Não, nasci assim, não, não cresci tenho o que assim. fazer, que nada, vai Tem mudando. sim, Tem que tem, mudar. Ontem tem. mesmo eu fiz uma live muito bacana com uma grande profissional, dentista, amiga, Milene Gonçalves, e ela falou bem isso. Tem que melhorar, tem que mudar, muda, não fica Tem. de onda, não fica perdendo tempo, porque a grande questão é Exatamente. que quem fica se defendendo, se protegendo, ai, não posso isso, não posso aquilo, quando vê, ficou para trás. Portanto, Ficou para vai trás. se trabalhando, vamos E melhorando hoje a gente não tem sempre. tempo para perder, né, Cida? A gente Não, tem que entrar em ação. Eu tem, acho que é na ação, não deixar para amanhã, é agora, é começar a colocar, porque quanto antes melhor, né? com É minha certeza, opinião. com certeza. Quanto antes, assim, mesmo que já esteja atrasado, sempre dá tempo. Esse que é o ponto. Se Sempre, reposicionar, isso é sempre, muito legal. sempre. E eu gosto muito da ideia de trabalhar isso sempre levando em consideração a autenticidade, ou seja, quando a gente fala em Autenticidade. marca, não é criar alguma Sempre. coisa que não Não. existe em você. Muito De pelo jeito contrário, nenhum. é buscar o que você tem de mais verdadeiro para que aquilo que é mais verdadeiro seja a sua melhor marca. Aí sim Perfeito, Cida. você conquista a tua liberdade de poder É a ser tua e de essência. expressar quem você é. Aí fica realmente Perfeito. muito bom, né? Então agora Sempre. é, vamos terminando aqui, já estamos Vamos. fazendo propaganda do meu curso, já vou aqui Oh, dando que um legal. spoiler que em breve, daqui a pouquíssimo tempo, nós vamos fazer uma maratona da comunicação de sucesso, ou seja, vem aí coisa nova para quem Ai, que sempre legal. está me seguindo aqui, quer participar das minhas atividades. Aí tem um ponto que eu estou preparando com toda a minha equipe, com todo carinho, inclusive hoje já tenho gravação à tarde, a gente está marcando muitas coisas bacanas. E nós vamos fazer uma coisa muito legal, que é preparar a, a construção, ou seja, o reposicionamento de uma profissional durante toda a maratona. Ela vai se Que dispor a legal. mostrar as dificuldades dela e vai trabalhar essas dificuldades ao vivo, com todos nós Olha só. participando. Então Ai, adorei, Cida. Eu também já, quero já, participar. claro, você é convidadíssima, está dentro. Ai, que bom, então. Estou muito feliz. Muito obrigada, Cida, pela oportunidade mais uma vez. Sou muito feliz de estar aqui. A todas as pessoas que participaram, né, querem tirar também mais dúvidas, estou à disposição também. Isso, vão lá seguir o perfil da Camila, vão ver as dicas que ela tem passado, que são bem interessantes. E desejo muito sucesso para você, Camila. Ah, obrigada, o mesmo, Cida. Sucesso para todos nós. Um grande beijo para você. Um beijo, Tchau, até tchau. mais, pessoal. Tchau, tchau.